Boa noite a todos. Daremos início à audiência pública de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 2, compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Principais leis. Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 2. Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar número 101/2000, Lei Orgânica do Município Nova Roma do Sul e demais legislações correlatadas. Instrumentos de planejamento, PPA 2026 e a 2029, LDO 2026, LOA 2026. PPA, Plano Plurianual, conjunto de programas e ações para 4 anos com objetivo e metas a serem alcançadas. O PPA recentemente aprovado, a vigência é de 2026 a 2029. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreende o planejamento fiscal, metas e riscos, priorizados no programa e ações. Orientação da elaboração da LOA, vigência de 1 ano. LOA, Lei de Orçamento Anual, alocação de recursos para execução do planejamento durante o exercício vigente de 1 ano. O que é LDO? Previsto no artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal, a LDO é o elo entre o Plano Plurianual, o PPA, a Lei Orçamentária Anual, LOA. Principal função da LDO: selecionar, dentre as ações previstas no PPA, aquelas que terão prioridade da execução do orçamento do ano seguinte. Relação da LDO com as leis de responsabilidade fiscal. Anexo de metas fiscais. As metas fiscais anuais e valores correntes e constantes relativas às receitas, despesas, resultados primários e nominal, e do montante da dívida pública para o exercício a que se referirem para os dois seguintes, sendo na prática metas trienais. Anexo de riscos fiscais. Avaliação de passivos contingentes e de outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Receitas e despesas previstas 2026 consolidado. Receitas R$ 48.600.000. Despesas R$ 48.600.000. Receitas correntes, R$ 50.699.660,45. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 3.281.979,81. Receitas de contribuições, R$ 1.375.671,61. Receitas patrimonial, R$ 1.375.671,61. Receita agropecuária, receita industrial. Transferências correntes, R$ 305.879,28. Transferências correntes, R$ 41.470.738,25. Outras receitas correntes,
337.257 reais com 52 centavos. Receitas correntes intra-orçamentárias, 4.477.637 reais com 50 centavos. Receitas de capital, 64.013 reais e 17 centavos. Deduções, 6.640.811 reais com 12 centavos. Receita total líquida, 48.600.000. Prefeitura, 39.398.170 reais com 26 centavos. RPPS, 8.481.829 reais 74 centavos. Câmara, 720.000. Previsão orçamentária 2026. Câmara de Vereadores, 720.000. Gabinete de Prefeito, 812.000. Secretaria de Administração, 4.340.000. Fundo Municipal de Defesa Civil, 3.000. Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, 2.235.235. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, 3.139.039 reais e 26 centavos. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, 10.005.131 reais. Secretaria de Planejamento Econômico e Turismo, 662.000. Reserva de Contingência Executivo, 350.000. Fundo de Assistências Previdenciária Servidor, 8.481.829 reais com 74 centavos. Total de 48 milhões. Câmara de Vereadores. Câmara Municipal de Vereadores, aquisição de equipamentos, material permanente e investimentos, manutenção das atividades do Legislativo, Secretaria da Câmara, manutenção das atividades do Legislativo, divulgação do trabalho legislativo. Gabinete do Prefeito, recepção homenagens, manutenção das atividades de secretaria, manutenção do sistema e controle interno, gabinete da primeira-dama, CONDIM, Conselho de Direitos da Mulher, manutenção das atividades da secretaria. Secretaria da Administração, Secretaria da Administração, precatórios, sentenças judiciais, amortização passivo atual RPPS, manutenção de atividades de secretaria, contribuição de formação PASEP, divulgação oficial institucional, participação do consórcio público SISGA, segurança pública ao cidadão. Fundo Municipal de Defesa Civil Fundec. Fundo Municipal de Defesa Civil Fundec, defesa contra sinistros e calamidades públicas, Secretaria Municipal da Fazenda, orçamento, gestão, prestação de contas, manutenção das atividades da secretaria, implantação do processamento, atualização do cadastro imobiliário urbano. Passarei a palavra ao colega Tiago. Obrigado, colega Rutinês. Primeiramente, cumprimento a todos os colegas vereadores e quem nos acompanha presencial e de forma online. Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Departamento de Produção e Desenvolvimento Agrocivil e Pastoril. Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. Manutenção das atividades da Secretaria. Convênio da Emater. Incentivo à Agricultura e Pecuária. Departamento de Meio Ambiente. Abastecimento de água. Gestão de Meio Ambiente. Departamento de Inspeção, Produção de Origem Animal. Inspeção Industrial e Sanitário de Produtos de Origem Animal. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Departamento de Infraestrutura e Manutenção de Frotas. Dentre elas, seis incisos. Aquisição de veículos, conservação e manutenção, manutenção e atividade da secretaria, manutenção e conservação de veículos, manutenção e reforma de praças, parques e jardins, manutenção de sistemas de esgoto. Departamento
Departamento Serviços Urbanos, coleta e destinação de resíduos sólidos, controle de pragas, manutenção de retransmissoras de TV, manutenção e conservação de vias públicas urbanas, manutenção do cemitério. Departamento de Serviço ao Interior, manutenção e conservação de vias públicas do interior. Departamento Obras Públicas, amortização de juros e principal da dívida contratada, Bradesul. Aquisição do sistema de esgoto, pavimentação e ampliação das vias públicas urbanas, pavimentação e ampliação de vias públicas do interior. Departamento de Trânsito, manutenção do trânsito, Fundo Municipal Ponte Nova Roma do Sul e Nova Pádua. Convênio para a construção de ponte rodoviária entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Gastos em educação, recurso livre e vinculado. Dentre elas, manutenção das atividades secretária, transporte escolar do ensino médio, salário educação e ensino fundamental, merenda escolar, transporte escolar, manutenção do ensino, salário educação infantil creche, salário educação infantil pré-escola, merenda escolar infantil creche, merenda escolar infantil pré-escola, transporte escolar infantil pré-escola. Gastos constitucionais na educação, dentre elas reforma na ampliação da escola ensino fundamental, reforma e ampliação da escola ensino infantil creche, reforma e ampliação da escola ensino infantil pré-escola, manutenção da educação infantil creche, manutenção da educação infantil pré-escola, manutenção do ensino fundamental, manutenção da educação infantil, manutenção da educação infantil, manutenção do ensino fundamental, manutenção das atividades da secretaria, manutenção da educação infantil creche, manutenção da educação infantil pré-escola, Fundeb 30%, manutenção da educação infantil fundamental, Fundeb 30%, ensino da história da cultura africana, afro-brasileira e indígenas, ensino infantil creche, manutenção da educação de jovens e adultos, EJA, manutenção do ensino especial, ensino da história da cultura, afro-brasileira e indígena, ensino fundamental, transporte escolar infantil pré-escola, ensino da história da cultura africana, afro-brasileira e indígena, ensino pré-escola. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Departamento de Cultura, dentre elas, promoções e fomento à cultura, manutenção, reforma e ampliação de prédios culturais. Ensino superior, dentre assistência aos alunos do ensino superior. Departamento de Desporto, construção do complexo esportivo, manutenção de parques esportivos, manutenção e promoção das atividades desportivas. Secretaria da Saúde, Cidadania e Assistência Social. Departamento de Coordenação da UBS Central, dentre elas manutenção dos serviços da saúde e população, contratação de exames, medicamentos e serviços complementares, implantação, manutenção e modernização das unidades de saúde. Departamento de Coordenadoria Programa Saúde da Família, dentre elas atenção básica, atenção da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, vigência em saúde, assistência farmacêutica. Departamento de Cidadania e Assistência Social, atenção ao idoso, auxílio assistenciais, bloco de proteção saúde básica, Fundo Municipal de Direitos, Criança e Adolescente, assistência à criança e ao adolescente. Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Departamento Indústria, Comércio, Serviço, Trabalho e Renda, incentivo às indústrias, comércio e serviço, Departamento de Fomento ao Turismo e Captação de Recursos, promoção do turismo, desenvolvimento do turismo, infraestrutura turística, manutenção das atividades da Secretaria, eventos. Departamento de Engenharia e Projetos, estudo da elaboração de projetos. Reserva de contingência executivo. Fundo de Assistência Previdenciária ao Servidor. Manutenção das atividades do RPPS, despesas administrativas do RPPS, reserva de contingência. Planejamento de principais investimentos de 2026. Pavimentação asfáltica no interior, pavimentação de 2,5 km em diferentes trechos, investimento de R$2 milhões. Pavimentação de vias públicas e urbanas, pavimentação da Avenida Inocente Panassolo, incentivo de R$300 mil. Escolas municipais, ampliação da estrutura da Escola Chão de Estrela, investimento de R$1 milhão. Ponte Nova Roma do Sul e Nova Pádua, execução da ponte rodoviária sobre o Rio das Antas, investimento de R$17 milhões. Estádio Municipal,
Restauração do campo municipal, com mudanças na estrutura do espaço. Investimento de R$500 mil. UBS e administração. Aquisição de 3 veículos para UBS. Investimento de R$320 mil. Obras e viação. Aquisição de uma escavadeira hidráulica, no valor de R$900 mil. Horas máquinas terceirizadas, investimento de R$900 mil. Aquisição de brita, investimento de 1.400.000. Aquisição de tubos, R$550 mil. Festa de la Prima Vendêmia, investimento de R$250 mil. Obrigada e devolvo a palavra ao presidente Rutinês. Muito obrigado, vereador Tiago. Agora passo a palavra à vereadora Rosângela para que faça o parecer. Boa noite aos colegas vereadores, aos vereadores júnior e os que estão aqui presentes e os demais que nos assistem em casa pelas redes sociais. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Parecer de admissibilidade, artigo 172 do Regimento Interno. O projeto de lei em análise foi protocolado nesta Casa Legislativa em 24 de julho de 2025, em conformidade ao prazo previsto da Lei Orgânica do Município, sendo posteriormente encaminhado a esta comissão por despacho da presidência desta Casa. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Nova Roma do Sul para o exercício financeiro de 2026, LDO em conformidade com o artigo 165 da Constituição Federal e aos artigos 117 e 122 da Lei Orgânica Municipal. Esta comissão, nos termos do artigo 172 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, passa a análise formal da matéria com a observância ao cumprimento dos requisitos legais indispensáveis à sua admissibilidade, ficando a análise de eventuais emendas ao parecer do mérito e do qual será ofertado oportunamente. Assim, no que se refere à iniciativa de forma, constata-se que o presente projeto de lei não apresenta qualquer irregularidade formal ou material que impeça a sua apreciação. No que tange ao conteúdo, a proposição mostra-se devidamente elaborada, pois observa os critérios estabelecidos na Lei nº 4.320, de 1964, que trata-se das formas gerais do direito financeiro aplicáveis e à elaboração e ao controle dos orçamentos públicos, assim os dispositivos da Lei Complementar número 101 de 2000, que dispõe sobre regras voltadas à responsabilidade da gestão fiscal. Deste modo, considerando os fundamentos expostos, esta comissão manifesta-se favorável à admissibilidade do projeto de lei, recomendando o regular prosseguimento de sua tramitação com a designação de audiência pública nos termos regimentais. Sala das Comissões, Nova Roma do Sul, 12 de agosto de 2025. Rutinês Santi, presidente. Membros, Rosângela Maria Tiepo e Tiago Bete. Muito obrigado, Rosângela. Demos por encerrado a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.